seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos o programa dessa semana falando sobre bem-estar, sobre saúde mental. Para isso, eu chamei aqui o Pedro Lazzarin, que é fisioterapeuta, constelador familiar, trabalha com ozonioterapia, com nova medicina germânica e hoje veio falar sobre uma nova técnica que se chama TSB. Você conhece? Então fica aí ligadinho que você vai ter oportunidade de conhecer e saber tudo sobre esse tratamento. Pedro, seja muito bem-vindo ao programa, prazer te receber. Muito obrigado Faz tempo. Exato, né? Faz um tempão já e obrigado pelo convite. Vamos trocar um papo aí sobre esse método que vem trabalhando e ajudando tanta gente. Então, Pedro, a gente te conhece, você é muito famoso aqui na nossa região como constelador familiar, faz constelações lindas. Também conheço o teu trabalho de medicina germânica. E hoje tu vem trazer uma novidade, para mim pelo menos, né? Que é a TSB, que é uma terapia. Isso. Né? Eu queria que tu explicasse pra gente o que é a TSB. Isso. Então, a sigla significa Transformação Sistêmica Biológica. E foi de uma necessidade mesmo minha, assim. Conforme eu fui começando a trabalhar com esses dois métodos, eu fui percebendo que, a princípio, conhecendo, não dava para unir as duas coisas. Ou fazia uma coisa ou fazia outra. Mas, ou constelação familiar ou medicina... Parece que não existia ninguém que fazia essa união, né? E eu comecei a fazer alguns testes, teste no corpo do paciente, dava para ver que dava para a gente fazer essa união desses dois métodos. E é onde a gente consegue olhar para o paciente como um todo, entendendo que primeiro ele vem de uma história familiar, ele traz essa história dentro dele e também as vivências que ele tem ao longo da vida. Então, quando a gente começa a olhar para um sintoma, para uma doença, para uma dificuldade relacional, a gente consegue olhar para ele como um todo, por meio dessa técnica, dessa ferramenta. E aí, desde 2020, eu já venho trabalhando nela, e a partir de 2021, eu comecei a fazer uma formação também, né? Formando novos terapeutas para atender com a TSB. Com a TSB. Pedro, o que é possível tratar? São sintomas físicos, sintomas emocionais? O que é possível tratar com essa técnica? Então, dá pra gente trabalhar tanto sintomas físicos, tá? E aqui quando eu falo sintoma físico desde uma alergia, de uma enxaqueca, dores no corpo, essas doenças crônicas degenerativas, disfunção às vezes de intestino, problema na tireoide, obesidade. Então, essa parte física a gente trabalha, mas também a gente consegue olhar para a parte relacional, ou seja, eu não consigo lidar com o meu marido. Ou tenho problema com meu filho. Isso, ou a minha relação com meu marido é ótima, mas com a minha sogra, com o meu sogro, eu não consigo nem olhar para eles. Então, é possível a gente olhar para isso, compreender o que está por trás desse ranço que vem e o que é possível a gente fazer para que essa relação melhore e que traga uma certa harmonia e uma melhoria dentro da família. Que bacana, então é possível tratar tanto sintomas físicos, de saúde, como fisioterapeuta, né, como problemas relacionais. A maioria das pessoas procura constelação familiar para tratar problemas relacionais, isso, né? Exato. Então já consegue fazer um acompanhamento, digamos assim. Né? Exato. Pedro, e como funcionam as sessões? Assim, tem uma média de quanto? É uma única sessão com uma constelação ou são várias sessões? E o que acontece? Qual é o princípio? Como começa uma sessão? Então, a gente começa da seguinte forma. Eu gosto de dizer assim que a primeira sessão ela é o princípio de tudo. Então, primeiro, nessa primeira sessão a gente vai conseguir olhar para a origem, ou seja, o que está por trás disso, né? O que está por trás daquilo que a pessoa não está conseguindo lidar ou aquilo que está fazendo ela sofrer. E a partir dali eu consigo fazer como se fosse um programa de tratamento específico para a pessoa. Tá? Então, normalmente vai em torno de 4 a 6 sessões, tá? Porque a gente olha para essa origem, entende de onde veio, e depois, assim, o que ela vem carregando após essa origem? Ela tem um padrão comportamental, ela tem um vício mental. Às vezes, assim, eu chego em casa e a primeira coisa que eu faço é comer.
E às vezes o que eu estou trabalhando é sobre obesidade, é sobre inchaço, sobre alguma coisa. Então a gente vai começar a investigar na vida dessa pessoa todos esses padrões que dificultam ela chegar à resolução ou à cura. E normalmente, então, dura em torno de 4 a 6 sessões. Ô Pedro, e como é que funciona? Como é a sessão? Quanto tempo de duração? O que acontece nela? Então, a sessão ela tem em média 1h30, tá? Onde na primeira sessão a gente vai conversar um pouquinho mais e a pessoa vai me trazer o que ela veio buscar ali. Tô com esse problema, né? Às vezes assim, uma alergia de pele, por exemplo. Ela vem e fala, já procurei e não estou conseguindo achar uma solução para ela. Uhum. Então a gente vai conversar, vou fazer uma série de perguntas para entender a história dessa alergia, quando começou e tudo mais. Uhum. E depois a gente vai para a maca. E na maca é onde eu vou fazer alguns testes, algumas pesquisas que é possível a gente fazer no corpo. E ali eu consigo encontrar, por exemplo, uma data. Tá? Por exemplo, eu consigo encontrar se é intraútero, se é infância, se é adolescência. Isso é muito legal. Tu consegue encontrar o início da alergia, a causa ali inicial. Porque é interessante, né? Intraútero, pode ser intraútero. Pode ser intraútero. Porque as coisas que muitas vezes a mãe passou. A mãe pode ter passado por um susto, ela pode ter passado por um medo. E tudo isso já é comprovado realmente o quanto isso impacta aquele feto. Pedro, isso é fascinante. A gente vem carregando coisas desde antes do nosso nascimento, às vezes, coisas emocionais e que talvez nem sejam nossas. Exato. E tem uma coisa, sabe, Nick, que é muito, muito interessante, porque às vezes a alergia ali, né, ela começou, a pessoa já tinha 28 anos, tá? Tá ali, apareceu. Mas eu vou fazer uma analogia tipo com um lutador de boxe, tá? Pensa só, não é no primeiro golpe, não é na primeira porrada que ele vai cai. Ficar com Alzheimer. Uhum. Que ele vai cair ali. Tá. Sabe? Ele tá ali, ele toma um soco, ele aguenta. Toma outro soco, ele aguenta. Aí chega uma hora que a porrada é muito forte, ele cai. É assim com os nossos sintomas. A gente tem situações emocionais que nos marcaram, mas não necessariamente vai surgir um sintoma a partir dali. E fica guardado no corpo. Tá ali. Entende? Uhum. Aí chega uma determinada situação que às vezes nem foi nada muito grandioso, mas já foi o suficiente para o meu corpo não dar mais conta daquilo. Então, às vezes, o sintoma pode ter começado com 28 anos. E que daí se traduz numa doença. Isso. Seja ela física ou mental. E aí, por isso que quando a gente faz um teste, pode aparecer, o sintoma começou com 28 anos, mas talvez a origem foi quando ele começou a escolinha e não viu mais a mãe, ficou com medo dessa separação, ficou assustado, e aquela talvez foi a primeira marca. E ali, quando tu faz as aplicações no corpo, tu vai lá pra onde foi mesmo. Não pra onde começou a aparecer fisicamente. Não, lá na origem. Primeira marca no corpo. E daí... E aí a gente consegue estimular o corpo. E assim, se for uma coisa intraútero, às vezes a pessoa não vai saber o que aconteceu. Isso que eu ia te perguntar. Porque daí vai no que aconteceu naquela época, né? Por exemplo, um trauma e 5 anos de idade, um acidente de carro que a pessoa não lembra, alguma coisa. Quando a pessoa lembra, a gente já faz um processo ali na hora. Mas quando ela não lembra, normalmente eu falo, pergunta pra sua mãe ou pro seu pai se aconteceu alguma coisa assim. Tá. Dentro desse cenário. No contexto. E aí, normalmente, a pessoa sai um pouco mexida, sem entender, mas, assim, quando conversa, imediatamente, Pedro, cara, minha mãe falou isso, minha mãe me falou aquilo. Então, quando a pessoa já descobre isso, já é o primeiro passo para a solução. Pra cura. E depois a gente vai trabalhar, então, o ressignificado daquele conflito, daquele trauma, daquela situação. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Pedro, a partir do momento que a pessoa toma consciência do que aconteceu, já está começando o processo de cura? Já é a cura definitiva ou ela precisa, como tu está falando, ressignificar isso? Então, tem situações e situações. Tem algumas delas, assim, onde somente descobri e falei, tá vindo dali. Mas é uma situação tão antiga que não faz mais sentido para mim. Então, às vezes, eu não preciso fazer quase nada. Só de descobrir já é o suficiente. Já é o suficiente. Mas, em muitos casos, essas histórias lá do passado, elas acompanham a pessoa. Entende? Então, aquele medo, aquela raiva, aquela mágoa, às vezes acompanha a pessoa. Então, nesses casos, é importante a gente ressignificar e ajudar a pessoa a lidar com aquela dor, com aquela mágoa, com aquilo que ela vem carregando. Porque às vezes são coisas muito pesadas, né? Muito pesadas.
Bom, Pedro, a gente está terminando a entrevista. Eu sei que tu deve ter muitos casos, cases de sucesso, né? Tu pode falar rapidamente de um case que tu considera de sucesso, assim, com a TSB, que é a terapia transpessoal? Transformação sistêmica biológica. Isso. Sabe que eu vou falar brevemente de 2 casos. Tá. Bem rapidinho. Alergia, por exemplo, uma intolerância à lactose. Olha só, que às vezes não muito tem, comum, né? Muito comum, e que muitas vezes a pessoa fica ali meio que refém de medicação e tudo mais. Foi um caso, vários casos assim, mas teve um específico que me marca até hoje, que foi muito rápido, né? Normalmente a gente faz a sessão, eu falo para ele segurar uns 30 dias ali para não comer, e quando ele começou a comer, ele falou, cara... Libertador, né? Libertador, muito, de certa forma, extremamente rápido, tá. Sabe? E teve caso de insônia, era de pânico noturno de criança. Nossa. Tem 2 casos agora recentes, muito rápido também, de estimular a criança e passar umas tarefas pros pais fazerem com ele à noite. E também assim, Pedro, não sei o que aconteceu, mas em uma semana meu filho agora já tá dormindo, já tá conseguindo, já tá fazendo. E, eu já tô há um tempão tentando. Então, assim, às vezes de maneira muito rápida, porque é muito preciso. Pela técnica, vai na causa. Isso, a gente consegue ir bem em cima. Que demais, quero fazer. Pedro, muito obrigada, passou voando, né, porque o assunto é muito bom. Então, para você que quer conhecer um pouquinho melhor sobre a técnica TSB, o Pedro é fisioterapeuta, né, tem um currículo invejável, assim. Então, Pedro, tu poderias deixar o teu contato, não sei se Instagram, como é que seria o modo mais fácil das pessoas te contatarem para agendar uma sessão ou maiores informações também? Eu acho que seguir ali no Instagram, eu acho que é a maneira mais fácil, porque ali tem todo o conteúdo, tem todo explica link, tudo, né? Que é @PedroLazarim. Com Z, né? Com Z. @PedroLazarim. Pedro, muito obrigada, adorei essa nova técnica, sou muito fã do teu trabalho e te espero mais vezes aqui. Muito bom, obrigado. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta no segundo bloco falando de moda. Você já sabe o que vai usar nas festas de Natal e Ano Novo? Então fica aí que a gente vai trazer muitas dicas lindas da Sweet Glam para você. Não saia daí.